Tá? Então, pessoal, muito boa noite de novo. Estamos com a Miriam Ador, que acabou de fazer mestrado na Universidade de São Paulo, na USP. Nós vamos conversar sobre o mestrado dela. Ela é diretora da Ador Associados, arquiteta e presidente da ASBEA, pesquisadora sobre o BIM, né? Militante da causa do BIM. Militante de várias causas. Provavelmente quase não dorme como eu. Fica o dia inteiro viajando. Dormir pra quê, Gaspar? Dormir pra quê, né? Dormir é uma bobagem, né? Fica viajando pra cima e pra baixo, não é isso? Sim, rodinha no pé. Rodinha no pé, como eu já vi no Facebook. Sou conhecida por rodinhas no pé. A moça que tem a roda no pé. E não é sem razão, porque você está viajando muito, como dá pra perceber. Então, gente, vocês aproveitem a conversa com a Miriam, vai ser muito legal, espero eu, já tenho certeza que é. E a gente conversou anteontem, sobre o que a gente ia conversar. Eu esqueci metade do que a gente combinou por ordem, mas eu tenho certeza que ela lembra, porque é uma moça muito organizada. Tá aqui, ó. Né? E a gente vai fazendo uma coisa que é meio assim, vou deixar essa tela aqui, aí conforme você quiser, nós vamos trocando, mostra a tela da ASBEA, mostra a tela da Ador, conforme forem acontecendo os contextos. Caso a gente ache, e vocês achem, alguma coisa que a gente falou que é muito esquisita, muito complicada, a gente mostra aqui na tela, porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, a ideia, eu sempre esqueço que eu conversei, mas eu sempre sei de onde eu começo, porque sempre começo perguntando para a pessoa, que no caso é a Miriam, né? Como é que a Miriam foi chegar no BIM. Engraçado chegar no BIM, parece que você chegou em alguma coisa que eu chamo. Ninguém chega no BIM, tá? Mas é metaforicamente falando. Né? Como é que você se aproximou. Você estava ali trabalhando no Ador, e aí o BIM. E aí? Como é que é? Bom, boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui com você, Gaspar, né? No Tem Lab, a gente fazendo essa entrevista com esse público aqui ao vivo, super bacana. Então, desde quando eu pensei a minha carreira de arquiteto, eu não conseguia desvencilhar de como uma obra pode ser feita. E sempre tinha uma angústia de ver aqueles desenhos feitos à mão, e depois, quando apareceu o CAD, eu fui uma das early adopters também, implementei CAD na construtora onde trabalhava, que foi a Método Engenharia, e sempre buscando conciliar como a obra era feita em relação ao projeto e quais eram esses problemas de interface entre o projeto e a obra. Só que o CAD ainda não tinha resolvido o meu problema, porque aquilo não era um momento, uma representação inteligente do que eu tinha para executar na obra. Não era uma representação virtual daquela obra. E quando eu conheci um professor que hoje dá aula fora do Brasil, ele começou a falar sobre BIM, isso deve ter sido mais ou menos 2004, 2005. Eu comecei a pesquisar sobre isso, o que será isso, como é que isso se relaciona, né, com essa angústia de, eu quero ver uma obra realizada digitalmente, eu quero colocar esses componentes dentro dessa obra digital. E aí, eu comecei a pesquisar os softwares que a gente tinha disponíveis aqui no mercado, no início ainda Então, um parênteses, eu não sou representante de nenhuma empresa de software, né? Então, a gente vai aqui ao longo da conversa falar sobre alguns softwares. Claro, pode falar. Tá? Então, na verdade, são softwares que a gente usa, que existem no mercado brasileiro, que existem representantes aqui no mercado brasileiro, existem N outros softwares que a gente talvez não tenha acesso, porque a gente não tem essa representatividade aqui no nosso mercado, mas não por uma questão de marketing que a gente está falando, mas sim porque a gente realmente se utiliza dessas ferramentas. Então, e aí quando foi 2007, eu comecei a enfocar isso com maior importância, porque quando você comprava a licença do AutoCAD, vinha junto, free, uma licença do Revit, e a gente começou a pesquisar e sozinho, né, de uma maneira
autônoma, correr atrás dos tutoriais, né? E tinha pouco tutorial ainda na internet naquela época, então como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e faz um curso aqui, um curso ali, mas era ainda muito incipiente. E aí apareceu justamente esse professor nos Estados Unidos convidou um grupo de pessoas brasileiras para ir fazer um curso na época do verão, lá na universidade, que é a Carnegie Mellon University, em Pittsburgh. Quando os alunos da Carnegie Mellon estão em férias, ele faz curso para americanos que queiram fazer e convidou alguns brasileiros. E eu fui uma dessas brasileiras convidadas, que foi convidada. E aí eu resolvi ir, porque eu tinha muito interesse em me aprofundar nisso, e quando eu cheguei lá foi maravilhoso, porque eu pude ter contato com vários softwares que a gente não tinha contato aqui no Brasil, porque a gente não tinha ainda essa abertura, não tinha essa entrada aqui no nosso mercado brasileiro. Além disso, de ter contato com a amplitude que representava o BIM. Então, como é que isso se encaixava nessa representação digital? Aí que nessa hora eu vi, é isso que eu pensei para a minha carreira, é isso que eu esperava que um dia fosse chegar, ou seja, que eu tenho uma obra no projeto, mas que ela já é uma obra digital, que ela vai ser executada dessa forma, que ela vai ter uma correlação com isso, e não simplesmente duas linhas que representam uma parede, e que quem faz essa parede é uma pessoa sem mérito nenhum, demérito nenhum, mas que ela é uma pessoa técnica, uma pessoa laboral, um trabalhador da obra, né, que vai colocar os blocos, mas como que é a disposição desses blocos, como é que isso vai ser interrelacionado. Então aí que eu comecei a descobrir isso. E nesse momento, em 2000 eu fui para lá em 2008, era tudo muito novo, porque toda a linguagem que eles falavam lá, e não é porque eles estavam falando inglês, mas toda a linguagem era muita coisa. E nesse curso eu tive a oportunidade de ganhar o livro, que é o BIM Handbook, né, do Eastman e do Rafael Sachs e de todos os outros. É bom eu ver, porque assim, saber se eu estou bem. Você está aqui, está funcionando tudo bem. Então eu voltava pro hotel depois da aula e eu ficava lá sugando o livro e tentando absorver o máximo. E quando eu voltei pro Brasil, eu procurei juntar todas as informações e começar a explicar para a minha equipe, primeiramente, no meu escritório, como é que, o que era BIM, o que era tudo isso, por que a gente ia se modificar tanto em relação à aplicabilidade de um ferramental e que a gente não ia usar mais uma ferramenta só, porque lá em Carnegie Mellon eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários softwares ao mesmo tempo e ver toda essa inter-relação. Inclusive naquela época, até com nuvem de pontos, a gente fez um levantamento no... Isso já era quando? Que é? 2008. Só que eles tinham uma dificuldade ainda de pegar um resultado da nuvem de pontos e colocar no software. Ainda não tinha isso, que hoje a gente já tem essa possibilidade. Muito bem. Então nós estamos lá no momento Carnegie Mellon e eu sei o que você vai falar. Você vai falar. No momento Carnegie Mellon, e daí quando eu voltei para São Paulo, comecei a fazer essa divulgação na minha equipe e tal. E aí resolveram fazer uma apresentação lá nas BEA. E sobre... Nessa época você já estava nas BEA? Não estava. Uma apresentação das pessoas que tinham ido, só que as pessoas que tinham ido era eu e mais duas pessoas da consultora Matec, que tinham ido fazer esse curso, e aí a gente foi fazer essa apresentação, eles com a visão mais da consultora e eu com a visão mais do projeto. E aí isso foi evoluindo para a gente montar um grupo de trabalho BIM lá dentro das BEA, e daí que eu fui fazer parte das BEA e tal, e comecei a coordenar esse grupo de trabalho. Coordenei até 2015, o ano passado, quando eu vim me tornar presidente das BEA. E aí eu passei a coordenação para a arquiteta Miriam Castanho, que hoje coordena o grupo. E a gente pôde ter a oportunidade de fazer uma discussão bastante rica lá e produzir algumas coisas importantes, né? Dentre essas coisas foram os guias BIM, que a gente produziu o primeiro fascículo, o segundo fascículo, a ideia é ter 6 fascículos. Mas como todos nós somos voluntários, né, a gente trabalha pela causa, então, arquitetônica, então o nosso trabalho é bastante lento em função disso. Mas
Até bom também, porque vai mudando, né? As coisas vão mudando, Isso, estuda mais. Isso, estuda mais, vai adaptando, dá um tempo e daí vai evoluindo. Então a ideia agora é fazer uns BIM mandates, tal, porque as DEA tem um caderno de especificações em CAD, né? Então que você tem os layers, que você tem a nomenclatura dos arquivos. Então agora a ideia é fazer um BIM mandate desse para o BIM. Para os projetos de arquitetura. Para os projetos de arquitetura em BIM. Muito e os bem. projetos em geral, porque o CAD mandate lá era também para todos os projetos.